Hey people, tudo bem com vocês? Meus amigos e minhas amigas, você hoje que tem um negócio, seja um pequeno negócio, seja um grande negócio, eu tenho certeza que você já parou para pensar o que você poderia entregar diferente da tua concorrência, qual o teu diferencial para o teu negócio e poder se destacar cada vez mais em meio a tantas empresas que existem hoje no mercado. Quem nunca parou para pensar ou conhece alguma pequena empresa que acabou se destacando das demais, que acabou se tornando um grande negócio, apesar do seu pequeno tamanho, mas em questão de atendimento, em questão de vendas, ela ultrapassou outras empresas. Muitos de nós conhecemos empresas assim. E o que essa empresa tem de diferente das demais? Por que empresas se destacam e outras não? Se você quiser saber um pouco mais, vem comigo, porque hoje eu vou estar falando sobre como você vai trabalhar esse diferencial dentro do teu negócio, como você poderá estar implementando algo na tua empresa que poderá se destacar da multidão. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, curte, comenta e compartilhe em suas redes sociais. Vamos propagar esse conteúdo e fazer o canal cada vez mais crescer. E sem mais delongas, solta a vinheta! E estamos de volta aqui para trazer um conteúdo fundamental para o teu negócio. Um conteúdo que vai fazer com que tua empresa se desenvolva, tua empresa cresça e tua empresa principalmente se destaque das demais. Eu tenho certeza que você já parou para pensar nesse pouco tempo sobre quais empresas que são pequenas, mas que se destacaram em meio às multidões. E sempre vem alguma em mente. Às vezes você conhece até o proprietário ou a proprietária dessa empresa. E o que ela entrega assim de diferente? Vamos lá. Quando você para analisar essas pequenas empresas que acabam se destacando, que acabam entregando um diferencial, elas têm algo em comum. E quando você vai estudar aprofundadamente o que elas têm em comum, simplesmente ela tem uma administração centrada. A administração dessa empresa é sempre com uma ou no máximo duas pessoas. Às vezes são os dois sócios, às vezes é o proprietário e seu cônjuge que está ali junto, ou então um filho, ou então alguém mais próximo, alguém que esteja ali dividindo aquela responsabilidade de diretoria da empresa, administrativamente também. Então, ela é algo mais centrado, é algo que não trabalha com uma equipe, não trabalha com... E quando eu falo em equipe, eu não falo da equipe de trabalho para produção, mas sim no quesito administrativo da empresa. São pessoas que estão ali focadas somente no administrativo da empresa. Ou seja, são empresas com poucos funcionários, são empresas que elas sempre procuram manter poucos funcionários. Em compensação, esses funcionários eles sempre executam duas ou mais tarefas. Por exemplo, quando eu comecei uma metalurgia para a produção de móveis, entre outros quesitos, quando eu montei uma empresa de metalurgia, então eu trabalhava com poucos colaboradores. Eu sempre procurava trabalhar em rodízio, ou seja, quando a matéria-prima chegava, o que era preciso? Trabalhava na limpeza da matéria-prima, depois trabalhava no corte, depois trabalhava na solda, esmerilhação, pintura, ou seja, tinha um processo para a entrega daquele material, tinha um processo para chegar a peça até o cliente. E cada um era responsável por um processo. Só que aí eu sempre procurava trabalhar no rodízio, para que, se caso houvesse ausência de um, o outro poderia substituir. Porque todos eles acabavam aprendendo a funcionalidade de cada etapa. Ou seja, por que? Aí você para e se pergunta, por que umas empresas vencem e outras não? Por que umas empresas crescem e outras não? E olha o que é interessante, quando você para pensar nas pequenas empresas, todas elas enfrentam mercados muito instáveis. A concorrência dessas pequenas empresas são as grandes empresas. Então é uma concorrência grotesca, é uma concorrência muito acirrada. Principalmente, às vezes, grandes empresas, elas estão há muito tempo no mercado. E quando essas empresas estão lá, elas batem muito forte nas pequenas empresas. Então você tem que se desdobrar. Assim, você tem que trabalhar em excesso para poder conseguir bater de frente dessas grandes empresas.
Então, é por isso que a busca do diferencial é crucial nessas pequenas empresas. Flutuantes também nessa questão da demanda no mercado e tem que responder bem a essas mudanças. Se você parar para observar, a nossa economia, o nosso mercado, ele muda constantemente. As empresas elas têm que estarem se adaptando corriqueiramente a essas mudanças. Ou então, se ela não se adaptar, ela acaba quebrando, acaba falindo, ela deixa de vender, então acaba entrando no processo de dívida. E uma das coisas que nós precisamos implementar dentro do nosso negócio é o atendimento ao cliente. As pequenas empresas que se destacam em meio à multidão, elas são pequenas empresas que elas são bastante focadas nisso. O atendimento ele é muito decisivo e muitas vezes é o proprietário que está ali à frente no atendimento. Você vê o dono da empresa atendendo, você vê o dono da empresa vendendo, você vê o dono da empresa conversando com os clientes. O dono da empresa não está numa sala fechada, atrás de um birô. Não, ele está à frente do negócio. É ele que está acompanhando ali todo o processo. Então, outro ponto também, tem paixão pelo atendimento, tem paixão em atender. Ele desenvolve e ele conhece a fundo o seu produto ou serviço. Então, o intuito dele nisso tudo é servir a necessidade do cliente. Quando o cliente chega, ele faz questão de estar ali presente, faz questão de deixar o cliente o mais confortável possível e tudo isso faz com que ele ganhe a confiança desse cliente, com que ele traga esse cliente para a empresa dele. Outro ponto também é a liderança nível 5, que essa é uma liderança falada por Jim Collins. Quem ainda não leu o livro Empresas Feitas para Vencer, esse é um livro muito bom. Esse aqui praticamente é meu livro de cabeceira, é minha Bíblia dos negócios, entre outros de Jim Collins. E ele fala justamente sobre isso, que um dos primeiros princípios do Jim Collins nesse livro são as pessoas, ela tem que são pessoas dotadas de humildade pessoal. Não é simplesmente só porque você é dono do negócio que você não precisa se sujar, que você não precisa vestir a farda. Você tem que estar ali, você representa também a tua empresa. Ele tem um desejo profissional, é um desejo quase fanático. E esse desejo é uma ambição pela empresa e não por si. A ambição muitas vezes desse dono do negócio é oferecer emprego e renda, é atender da melhor forma possível o seu cliente, é fazer com que seu produto ou serviço chegue ao cliente no melhor estado possível e que seu cliente tenha um retorno positivo na aquisição. Então são pessoas focadas, são pessoas que estão ali à frente não somente pelo lucro, mas sim por melhor servir. Tem paixão por aquilo que elas realmente fazem. E se você parar para observar, essas pessoas, quando elas falam do seu negócio, elas têm brilho no olhar. Será que hoje você tem brilho no seu olhar com o que você vem executando, com aquilo que você vem fazendo? É importante, se você está muito focado no financeiro, quero vender, você não para pensar na necessidade do teu cliente, você não para ouvir o teu cliente. Já cansei de chegar em lojas e vendedores querem me empurrar mercadoria, me empurrar algum serviço somente para poder bater meta. E muitas vezes aquele serviço não vai ter funcionalidade nenhuma para mim, aquele produto não vai me servir, é um produto que talvez eu vá adquirir, vai ficar encostado, vai se danificar, enfim, nunca vou usar. Então, é importante você começar a trabalhar isso. E dentro dessas pequenas empresas, os líderes, eles são visionários, os donos delas são visionários e são pessoas altamente apaixonadas por aquilo que elas vêm fazendo, apaixonadas pelo que elas vêm produzindo, apaixonadas por atender. Então elas têm uma visão lá na frente, é como se fosse os Thundercats com a espada justiceira. Para quem assistiu sabe do que eu estou falando. Então assim, tem a visão além do alcance, elas conseguem enxergar lá na frente. Elas sabem que aquilo que elas estão plantando aqui hoje irá colher bons frutos lá na frente. Ela monitora a qualidade do atendimento. Então, elas sempre estão ali de olho, elas estão sempre observando a sua equipe, o seu elenco ali, se estão prestando um bom atendimento, se elas estão deixando o cliente realmente confortável. O produto ou serviço também, ele procura saber se o seu produto ou serviço ele está atendendo realmente o que o cliente quer.
se o seu produto ou serviço ele vai sanar a dor daquele cliente. Então, quando esse produto ou serviço não atende, ele volta, planeja novamente, ele começa a estudar uma melhoria naquele produto ou serviço, ele melhora, volta de novo para o mercado para um teste, testou, funcionou, dá continuidade. Então, ele está sempre preocupado com o que o cliente vai sentir. Outro ponto também crucial é o treinamento. Eles têm paixão por treinar o elenco dele. Ele ensina os princípios da empresa, ele tem uma visão, ele tem missão e valores, ele procura deixar alinhado com a missão, visão e valores dos colaboradores, do seu elenco. Então, quando chega uma pessoa nova, ele tem paixão em treinar essa pessoa justamente para quê? Para que essa pessoa dê continuidade naquele trabalho que ele já vem fazendo. De nada adianta você pegar e colocar uma pessoa na tua equipe se essa pessoa ela não vai aderir à forma como você vem fazendo. E às vezes essa pessoa tem uma forma muito ríspida de agir, o cliente não gosta e acaba afastando. Então é importante você deixar ciente aquilo que você quer. Outro ponto também é a orientação do negócio. Todos passam por uma instabilidade. Todos os negócios passam por uma instabilidade. Lembre-se disso. O mercado, às vezes ele te bate ali, você dá uma balançada, mas você continua na luta, você continua no combate. E antecipar esse cenário, ele é crucial para saber se você vai continuar ou não, se você vai permanecer no mês positivo ou vai bater no negativo. Então, esse vai ser o divisor de águas do teu negócio. Quando você se antecipa, você se prepara para novas adversidades, para novos obstáculos, e principalmente no financeiro. Um ponto crucial sobre essa questão da antecipação de cenário é sobre a sazonalização. Você parar para observar, tem produtos ou serviços seus que tem uma época do ano que vendem bastante, mas tem uma época de escassez. E você tem que se preparar para isso. O que é que eu posso oferecer naquele período que possa me trazer uma estabilidade melhor? Ou vender mais para que quando eu chegue naquele período não passe tanta necessidade? E isso você se antecipa. Outro ponto também é a flutuação de preços. Quantas vezes os preços sobem como descem? Preços de fornecedores. Você que compra matéria-prima, você que compra insumos, você que compra produtos para a sua empresa para revender. Quantas vezes esse preço sobe demais e você muitas vezes não pode passar para o teu cliente? Então você se prepara para isso também. E empresas vivem mudando. Se você parar para observar, a mudança ela é bem-vinda quando é uma mudança planejada, quando é uma mudança que não está dentro do teu planejamento, às vezes gera uma certa instabilidade, às vezes dá uma sambada ali, mas é importante você estar sempre se adaptando, pesquisando o cliente principalmente, sabendo da demanda e necessidade dele. Outro ponto crucial também é o controle rígido do orçamento. Controlar teu financeiro vai ser crucial para a sobrevivência do teu negócio. Se você não sabe de cada centavo que entra na tua empresa, de onde vem, para onde vai, infelizmente tua empresa está correndo sérios riscos. Eu já vi empresários ou empresárias que não têm esse controle financeiro. Assim também como eu já me deparei com pequenos negócios onde a pessoa tem assim, um controle tão sublime do seu financeiro que ela anota tudo, até os centavos, 30 centavos, ela anota, 15 centavos, ela anota. Para que foi esses 15 centavos? Na compra de uma agulha. Para que foi esse outro aqui? Na compra de um botão. Então, está sempre anotando, isso vai ser fundamental, porque você vai saber para onde aquele dinheiro foi, está sabendo também de onde está vindo. E é uma forma de controlar, porque aí você vai saber quais são aqueles clientes que estão inadimplentes também, onde você pode chamá-lo até para uma futura negociação. E vamos falar também da cultura de disciplina de uma empresa. Quando eu falo cultura de disciplina, isso abrange vários aspectos, e de Collins ele fala também muito sobre isso. Nesse livro, Empresas Feitas para Crescer, Vencer, ele diz justamente isso, que pequenas empresas que dão certo, são empresas onde tem pessoas disciplinadas com mente disciplinadas. Se você não é uma pessoa que tem disciplina, que está sempre ali trabalhando na tua rotina diária, tendo um padrão,
infelizmente você não vai conseguir ter o controle. E é importantíssimo você trabalhar isso em você, ter uma mente disciplinada também, ter uma agenda de tudo aquilo que você vai fazer no decorrer do dia. E quando eu falo isso, são ações disciplinadas que te levam ao sucesso e que vão te garantir o sucesso. Vamos pegar um exemplo. Você pega uma pequena empresa, uma padaria ali, e um padeiro que faz pão. Então ele sempre procura manter o mesmo padrão, ele não busca melhorar o seu pão, ele não busca uma pesquisa do seu cliente, ele não tem essa disciplina. Então, de repente, os clientes começam a ir embora, a demanda de pão, de fabricação de pão cai, você começa a tomar prejuízo e não sabe qual a razão. Então, tudo isso influencia dentro do teu negócio. Ou então, digamos assim, uma pessoa que trabalha numa construção civil, um mestre de obras, e um dia ele chega um horário, outro dia chega outro, um dia chega outro, ele não tem um padrão de horário. Então, disciplinar em relação a isso é fundamental, principalmente no quesito de horário. Se você marcou uma coisa, cumpra aquele horário. Marcou horário X, esteja lá. Shakespeare já falava até isso. Ele dizia o seguinte: é melhor chegar 2 horas adiantado do que 1 minuto atrasado. Independente se você chegar atrasado 1 minuto, 1 hora, o atraso é sempre o mesmo. Então procura chegar antecipado, procura se adaptar às situações. Se você mora longe, sai um pouco mais cedo. Se você mora perto, antecipa também. Não caia na tentação. Eu moro perto, eu chego cedo. Às vezes pode acontecer alguma coisa no caminho que faça com que você tome um percurso diferente. Então, essas são algumas coisas que você poderá estar trabalhando, implementando na cultura do teu negócio, para poder apresentar um diferencial competitivo dentro do mercado que está cada vez mais acirrado. Meus amigos e minhas amigas, eu espero que você tenha gostado realmente do vídeo. Se gostou, compartilhe em suas redes sociais e até o próximo vídeo. Fui!